Hola a todos, el Diario de una Mamá es un espacio que hemos creado para poder compartir y para aprender muchísimo más de la maravillosa historia de la maternidad. Desde el día 1, desde cómo preparar nuestro cuerpo y nuestra mente, hasta el día de hoy, la crianza de estos chiquitines que son nuestros mejores maestros. Por eso, tenemos una cita todos los martes a las 7 de la noche en mi canal de YouTube. Hola a todos, bienvenidos al Diario de una Mamá. Qué placer, qué dicha, qué alegría que nos volvamos a encontrar. Vamos a tener hoy una charla muy divertida, muy amena, diferente, súper abierta, con una invitada. Esta mujer la quería tener aquí en el Diario de una Mamá hace mucho tiempo, una mujer a la que admiro, a la que quiero muchísimo, Flavia Dos Santos. Flavia, bienvenida, qué rico tenerte en el Diario de una Mamá. No, graças a ti, tu sabes que eu te adoro, eu adoro conversar contigo sempre. Ay, yo también, miren, Fla, psicóloga, sexóloga, presentadora, terapeuta, psicoanalista en formación, escritora y también ya has dado tus pinitos en actuación también. Mala actriz. Eu hago questão de poner isso em meu perfil, porque, Ay, ou seja, no. eu não sou atriz, digamos que eu sou uma wannabe. Pero wannabe não importa, uno na vida hay que intentar de todo. Lo que funciona, funciona, lo que no funciona, no importa. Fla, a todo lo dices que sí, o sea, eres la mujer más camelladora, más trabajadora, siempre estás ocupada, siempre estás inventando, o sea, te gusta como salirte de tu zona de confort y estarte moviendo todo el tiempo. Não, aí é o engano. A mim não me gusta sair da zona de conforto. Me custou muito chegar a essa zona de conforto. Ok. O que trato de fazer é mover-me na zona de Aí conforto. mesmo. Por isso que eu digo que eu sou mala atriz, porque uno para ser atriz tem que fazer cursos, formações, Prepararse. Não, eu dentro da zona de conforto me hago de mala atriz. Ou seja, é uma necessidade talvez que eu tenha de estar todo o tempo inventando-me coisas, porque termina que eu tenho uma paixão por lo que hago. Claro. O sea, yo adoro el tema de la Se sexología, nota. adoro hablar, adoro estar con gente, escuchar historias, y una cosa va llevando a la otra, a la otra, a la otra. Entonces hay momentos que toca que alguien me aterrize, que me pare en el piso y diga, relájate, Ya. respira. Tranquila. Fla, ¿cómo llega este tema de la sexología a tu vida y sobre todo de hablarle de una manera tan abierta? Pero creo que es una manera muy directa, una manera en que todos logramos identificarnos de alguna manera con algún momento o con alguna situación de nuestra vida. Bem, eu cheguei à sexologia por acaso, porque em realidade eu havia graduado em psicologia, ia para a Itália e me apliquei para a escola de terapia familiar. Ok. Eu tinha desejo durante toda a minha formação de psicóloga de trabalhar com parejas. Quando cheguei à escola em Itália, te estou falando, caro, épocas anteriores a chat de WhatsApp, a correio, estávamos começando o tema de los mails. Então, aí é que realizei, depois de haver sido aceitada, que eram 5 anos de carreira, mais o ano de prática, eu pensei, não vou durar tanto tempo em Itália. Eu estava recém-casada com um diplomático, por lo general, são 3 a 5 anos de missão, eu dije, é muito arriesgado. E muito frustrada, eu dije na escola, eu não sei se vou poder terminar. E eles disseram, por que não te aplicas a nossa escola filial de sexologia, porque são 4 anos e as práticas puedes fazer aqui ou em outro lado? Terminei vivendo na Itália 5 anos e meio, não? Mira como é a vida. Salí de Roma para Nova York com quase 6 anos de viver allá. Então, eu fui para a escola de sexologia com a mesma documentação apresentada em la outra, me aceitaram e te confesso que me enamorei em la entrevista. Eu quedei fascinada, porque não tinha ideia, porque tampouco era uma carreira em Brasil, a sexualidade. Okay. Agora, de onde vem de falar dessa maneira? De uma mamã solapada. Como eu tive uma mamã muito morrigata e eu fui hija única, todo o que minha mamã descia para não fazer, eu fazia, só para comprovar que estava enganada. Okay. Então, minha mamã descia, hay que casar virgem. Ah, para quê? Ou seja, aí eu resolvi fazer um laboratório de provas. Minha mamã descia, porque tem que ter cuidado, porque a vida te vai... Todo o que ela descia, eu fazia ao contrário. Digamos que eu tinha de adolescente uma vena ou uma necessidade de transgredir. Agora, claro, jamás me ha gustado os eufemismos. Então, falar as coisas como são, para mim é importante. Hoje, por exemplo,
Hoy está de moda hablar de la mujer empoderada. Listo, que é a mulher empoderada? É a mulher que sempre se ha acostado com todo mundo, que sempre ha hecho lo que se le ha dado la gana, pero ahora tenemos un nombre para eso. Claro. Antes teníamos una forma de criticarla y acusarla. Hoy, por lo menos, tenemos... Entonces, esse tipo de coisa, a mim sempre me ha costado trabalho, os eufemismos. E mire que sou casada com um diplomático de carreira. Diplomáticos são os maestros de los eufemismos. E isso sempre foi um ponto interessante entre nós outros, porque ele dizia, tu não puedes ser tão direta. E eu dizia, tu não puedes ser tão indireto. Okay. Então, de aí foi onde encontramos esse desequilíbrio equilibrado em la comunicação do matrimônio. Fla, cuando empiezas a hablar de todos estos temas de la sexualidad que son muy interesantes, sobre todo para las mujeres, porque también existía como ese tabú de que la mujer no podía expresar su sexualidad, existía ese tabú de que las mujeres no aprendíamos a amarnos sexualmente sin la necesidad de una pareja o sin la necesidad de un hombre, esa necesidad de conocer tu cuerpo, de querer tu cuerpo, de desearte como mujer para sentirte deseada, y llegas tú a tocar esa cantidad de temas que creo que le han cambiado la vida a muchas mujeres. Ojalá, ¿no? Porque minha ideia não é ser dogmática. Eu não creio que uno tenha que sair por la vida dando verdades ou dando pautas de vida. Eu creio que na vida nós outros estamos para aportar novas formas de pensamento. Cada um hace lo que quer a partir do pensamento. Então, somos seres humanos, estamos em evolução constante, nunca somos as mesmas pessoas que somos nesse momento, porque amanhã vamos a pensar distinto, depois dessa nossa conversação, algo aqui me vai a quedar, algo em ti te vai a quedar, e isso é o que hace com que o mundo vá cambiando, através da palavra, através da escuta, o que trato de dar são formas de pensamento, não dogmas. Okay. Eu não estou dizendo que tenho a razão ou a verdade, okay. Pero quizás te estou dando uma oportunidade para pensar de outras maneiras, para ver desde outra ventana. O que passa com muitas pessoas que se encerram é que quase que se põem em uma sola ventana de vida e são incapazes de mirar desde a ventana da esquerda ou da direita ou a ventana de atrás. E creem que só há uma forma de ver, essa forma unidirecional que se les muestra sua ventana. E não, o mundo é grande, é muito grande. Os pensamentos são distintos, as vivências são distintas. O que sientes tu não sinto eu, os sabores que tu pruebas de pronto não são os mesmos. Okay. E é isso o que trato de mostrar. Pensemos, veamos outras maneiras e aunque não nos funcione, hay que dar espacio para el otro. Claro. En el mundo cabemos todos. ¿Qué es lo que más te llama la atención de la sexualidad? Tú que has tenido la posibilidad de conversar con tantas mujeres, en tus congresos, en tus charlas, ¿qué es ese punto que tú sientes que es como ese punto débil de la sexualidad al que tenemos que trabajarle seguramente tanto hombres como mujeres? La necesidad, nosotras, la necesidad de autorizarnos. Okay. Yo veo que aún cuesta mucho trabajo a la mujer autorizarse en su deseo. Okay. O sea, já para el ser humano de por sí es difícil ser fiel a los propios deseos, pero en términos de sexualidad viene cargado de muchas prohibiciones, de muchas historias pasadas, de muchas confusiones, y es importante que uno se autorize incluso a pensar. Pero há mulheres que les dá medo hasta pensar, porque o hecho que eu penso me convierte em outra coisa, me põe a risco. Quantas mulheres não têm orgasmo porque não se autorizam a fantasiar, porque creem que isso é uma porta de entrada à la loucura, à la perdição. Então, há uma necessidade tão grande de la gente de querer ser normal, que é onde entra a anormalidade. Okay. E o que trato de dizer sempre é que não há cura para a normalidade. A normalidade é a única enfermidade que tu não puedes curar. Okay. Então, não entre nessa de querer ser normal, porque não existe tal coisa. Então, o ideal é que a pessoa não tenha medo a lo que a ella de pronto, em um primeiro momento, lhe pareça normal, pero que quando já passa a ter sentido, lo acepte como parte de si e não como um aspecto anormal a esconder ou huir. ¿Es posible, Fla, que una mujer lleve muchos años con su pareja y que no haya tenido un orgasmo? Increíble, ¿ah? Toda a vida, muitas vezes. Toda uma vida inteira. Hace pouco, claro, saiu uma película espetacular do cine independente com Emma Thompson, a atriz inglesa, e era justo sobre isso. Uma mulher
se chamava Buena Suerte Léo Grande. Ok. Ela queda viúda e no momento que queda viúda, já casi a los 70, contrata um jovem para que ella pueda ter por primeira vez em sua vida um orgasmo. No puede É ser. uma película de uma beleza impressionante essa película, pero que é a realidade de muitas mulheres. Por isso que te digo, todo o tema, toda essa carreta do empoderamento, a mim me parece super floja. Por quê? Porque tu vês uma quantidade de mulheres que se dizem empoderadas, não sei o que, me acuesto com quem quero, o corpo é meu, hago lo que quero, pero a la hora de ter uma relação com o corpo, nunca lograram um orgasmo, não se conhecem, les dá medo aceitar-se, les dá medo mirar-se a um espejo desnudo. Les dá pena também. Porque uma coisa vai levando a outra, e aí é quando tu vês, medo a nombrar os genitales, medo a tocar, a identificar-los, a confiar, e aí todo te leva a uma dificuldade enorme com tu corpo e com tu sexualidade. Agora, créeme que não é só de mulheres, também há Hombres homens também. com dificuldades também aceitar al cuerpo e viver uma sexualidade buena. Porque, que é dicho ao homem? Cómasela, coma todas. Pero e ele desejo o quê? Então, tu vês uma mano de homens que não têm desejo, que não sabem muito bem que é o desejo, porque desde temprano les inculcan que há que comer a todas. Okay. Comas o maior número possível de mulheres, pero e desearlas? ¿Dónde las deseo? Não importa, aqui é um tema de quantidade. Então, tu encontras homens de 40, de 50, que são desconectados de sua sexualidade, que vivem uma mala sexualidade, que têm dificuldades, seja em las erecções, seja em el orgasmo. Por quê? Porque desde muito temprano não les autorizaram o desejo, solo el acto, la cantidade. Vês como a coisa é todo tema de hablar? E é de hablar. Porque nossa cultura, además, nos hace cometer um erro. O tempo cura todo. O tempo não cura nada. O que cura é hablar, é expressar, é trabalhar essas dificuldades e esses conflitos. O tempo não cura absolutamente nada. Okay. Porque nada tem com o tempo uma magia especial para borrar traumas ou histórias que te han escrito em tu ADN. Há que hablar, há que escrever a própria história, contar a narrativa de uno desde uma outra perspectiva. É isso o que nos falta. ¿Cómo saber que estoy o que no estoy en una relación que me da satisfacción? Difícil, ¿no? ¿Cierto? Difícil, porque prazer tampouco não aprende. Exatamente. E prazer é aprendido. Sí, claro. Prazer não é instintivo, prazer se aprende. E se aprende desde as pequenas coisas. Uma conversação deliciosa, um café na metade da tarde com os amigos, mirar uma flor. Ou seja, o prazer é algo que tu vas adquirindo em tu vida e vas aprendendo a identificá-lo. Pero como muitas pessoas vivimos em la sociedade neoliberal que trabalhe, desempenhe, dê resultados, tu não te permites o prazer. Então, ok, estou em uma relação com um tipo, e isso eu escuto muito no paciente, não, eu estou com um tipo muito chévere, é bom trabalhador, é bom papá, é uma pessoa muito querida. E, não, aí vamos. E o prazer quê? Que é isso? Isso não é prazer? Uma pessoa trabalhadora que está desempenhando junto a mim e que somos uma empresa perfeita? Não, isso não é prazer. Prazer é aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de gratificação. Não confundir com felicidade. Okay, que felicidade hoje em dia que está de moda é eufória. Ahá, sou feliz, ahá, subi em redes. Isso não é felicidade. Gratificação é outra coisa. É aquele momento em que tu sentes, uau, que delícia isso que estou vivendo. Que delícia essa água. Que delícia essa conversação. Que delícia mirar essa pessoa e sentir-me mirada por ela. Pero o que vemos hoje em dia são parejas de desempenho. Se estamos juntos, desempenhamos, temos casa, carro, finca, no, y que puede lindos. ser un buen equipo en algo, Exacto, ¿sí me entiendes? Exacto. Yo siento que puede ser la diferencia, que puede ser muy buen equipo haciendo esto, pero não é prazer. Pero ¿dónde está o prazer? E a gente não entende. Então, hay que ter prazer? Listo, compremos as vacações mais caras do mundo e subamos as fotos. Há gente que pensa que prazer é isso. Que prazer é subir todo o tempo ou estar eufórico em certos momentos. Ou outros que identificam o prazer como objetos de consumo.
Vamos a ser felizes e ter prazer quando compremos a terceira casa. Aí trabalhamos como loucos, compramos a casa. Ai, agora estamos tendo prazer dentro da casa. Não. ¿Dónde está o prazer? Vocês estão tendo aí uma sensação de que lograram uma meta, mas o prazer não é meta. Prazer é el aqui e agora. É poder de verdade dedicar-te nesse momento. Hay parejas que seguramente en sus relaciones, llámese matrimonio, unión libre, convivencia, nunca sienten placer, o hay muchas parejas que seguramente sí tienen un placer al comienzo y ya después ese placer se les vuelve costumbre, ¿no? O cómo saber también uno que ya eso cambió, porque hay parejas, no sé, se sienta... a mí nunca me había pasado, pero ya de un tiempo para acá como que uno habla muy a calzón quitado con las amigas, ¿no? Con la gente que uno conoce, y hay gente que dice, no, pues sí, nosotros pues como de vez en cuando, pero pues eso ya no es importante, ya vemos otras cosas en la relación que nos llenan más. ¿Qué tan cierto es eso o qué tan, como se dice por ahí, me hago como a la idea y ya dejo que fluya de esa manera y me dejo ir? Essa é uma pergunta super difícil. Claro. Sabe por quê, Caro? Porque, mira, obviamente que em um princípio da relação há uma necessidade de uno entrar no sistema do outro. Há uma necessidade de aprender no máximo, de absorver todo. Chega um momento onde uno diz, listo, e agora que mais há? E nesse que mais há é onde muitas vezes a sexualidade passa por transformações. Pero aí vem a coisa interessante, ou seja, não é que a sexualidade se apaga, pero se transforma na medida em que passa a ser esses momentos de gratificação, pero já não é só isso. Uma boa relação não se alimenta só do sexo, se alimenta de essa coisa que tu puedes contener-me e eu te contenho. O que te quero dizer é o seguinte, que é o que mantém uma relação de largo prazo? Não é que eu chegue na casa e tenha uma pessoa lista para a cama, mas uma pessoa que é capaz de abraçar mis frustrações, é capaz de receber mi dia, não destruir-se por isso e depois seguir desejando-me. Pero que é o que vai passando? Eu não tenho tempo nem capacidade para verte mal. Então eu empiezo a ver o vino, a película, a rumba, não sei o quê, e aí vamos reemplaçando por outras formas de diversão e entretenimento. Okay. Quando em realidade o que sustém o matrimônio é essa capacidade de contenção. O que é o matrimônio? São duas pessoas que se unem, cada uma sai ao dia, mata um leão ao dia e ao final do dia se reencontram e compartem histórias, comida e sexo. Okay. Isso é o matrimônio. Okay. Pero nesse compartilhar de histórias e comida é quando há a contenção, é quando tu pode dizer, puxa, tive um dia tão pesado, me sinto tão frustrada, ou me sinto no máximo, tenho meu ego no máximo, e essa pessoa é capaz de escutar-te, essa pessoa é capaz de mirar-te e dizer, te entendo, e não de atropelar tu discurso, e não de invalidar o que dizes, ou de tratar de competir contigo. Ah, não, pero por el amor de Deus, Caro, minha vida é muito mais difícil, tu não miras a mim, ou então, ai não, Caro, por favor, não te victimizes. Sí, não darle validez ao momento. Ou não dar validez, ou sobrepassar tus dúvidas com as certezas do outro. Ou seja, a intimidade, de hecho, hoje meu filho me perguntava, o que é a intimidade? A intimidade não é estar desnudos, é poder compartilhar os medos, as ansiedades, sem medo de ser cancelado por isso. Com honestidade. Exato. O sea, poder ser autêntico, sincero, honesto. Essa é intimidade, e muita gente não quer compartilhar intimidade, porque tem muito medo. Medo a perder uma posição, medo a deixar de ser desejado. Pero um matrimônio de larga duração é essa capacidade de contenção. É uno poder contener ao outro. Okay. Sem que isso represente uma ameaça para qualquer um dos dois. Okay. É bem enredado. Pero sigue o sexo. Sim, porque claro. O sexo vem depois desse momento de contenção. Porque aí hace com que tu te conectes. Pero muitas vezes a contenção não está. Eu não comparto contigo todo. Comparto só o mal-estar e vamos a rumbear, e vamos a viajar, e vamos a ter outro filho, e vamos a ter um perro agora, e vamos a comprar vacíos. Exato. Vamos a comprar uma casa, vamos a cozinhar, e pensamos a buscar outras maneiras de llenar que seria em realidade esse momento da contenção, esse momento da intimidade, que hace com que o sexo aí empiece a fluir. Pero uno vai cortando o sexo
con los llenar de vacíos. Fla, hay una cosa que a las mujeres, creo que a todas nos ha pasado, y es que cuando logramos ser madres, caemos muchas en ese error de volvernos madres así, y ya nos olvidamos un poco de la pareja, nos olvidamos como de que fuimos mujeres antes de ser mamás, que se nos olvida a muchas mujeres y caemos en ese error, y se nos olvida que es que fuimos mujeres antes de ser mamás, que debemos sentirnos bien, debemos estar bien, y ahora que somos mamás, pues más para que nuestros hijos estén bien. Cómo quitar esos miedos y esas angustias que empiezan a tener las mujeres, pero también yo los llamo que se podrían llamar inseguridades a la hora de ser mamás y concentrarse solamente en sus hijos. Es que venimos ya con una narrativa materna. Nuestra madre nos decía lo que era ser madre. Okay. Nuestra madre nos mostrava uma posição materna. Então, eu vejo que a nós outras mulheres aún nos cuesta apostar em nossa visão de maternidade. Nos cuesta apostar em nossa visão de mulher. É quase como se estivéssemos buscando que a mamá nos siguiera dando aprovação toda a vida. Como patrones. Exato. E aí tratamos de repetir. E repetimos por quê? Porque necessitamos essa aprovação de ella. Quando uma mulher deixa de ser hija e passa a ser madre, há um cambio de posições muito difícil. E nesse câmbio, ela se perde. Pero para não perder-se totalmente, se agarra a esse modelo materno. Se agarra a isso lo que lhe decía sua madre. Lo que ella viu de sua madre. Então, terminamos repetindo geração tras geração. Por quê? Porque não sabemos muito bem lidiar com essa nova posição. Okay. Eu já não sou só a hija de minha mamá. Eu agora também sou uma mamá. Pero apostar em uno, em seu conceito de maternidade e bancar suas dúvidas é muito difícil. Então, eu não banco minhas dúvidas para não errar. Claro. Eu tenho um hijo que me enamorei de tal maneira quando eu vi, que eu fui a la fija a esse modelo que foi como minha mamãe me criou ou não me criou. Porque também é isso. Se minha criança foi super traumática e complicada, eu me agarro em todo esse oposto para não repetir. Claro. O que te quero dizer é que é difícil deixar atrás a história que está em nós outras contada. É muito difícil. E toca pensar e dizer, não tem sentido para mim isso, eu creio que vou apostar nisso, e ser mulher é válido também. Eu não necessito só ser essa madre que eu veia minha mamá sendo. Okay. Uno como hija nunca vê a mamá como mulher durante muitos anos. Okay. Vê a mamá como mamá. Claro. Uma mamá assexuada, incluso. Então, é tratar de desconectar disso que nós outras vimos e creemos que é o correto, e apostar nessa madre mulher, essa madre de corpo, de carne e sexualidade e desejos também. Okay. E que está muito bem, sabe? Um hijo não necessita uma mamá perfeita, uma mamá devota. Um hijo necessita uma mamá bem com ela mesma. Claro, e estar bem com ela mesma é não perder sua essência e seu caminho em búsqueda dessa maternidade perfeita. Que não existe nada perfeito, nem na maternidade. E está bem. Sabe, eu ando estudando muito depressão ultimamente. E uma das linhas que mais me gustam é que muito da depressão é uma madre excessivamente completa, que não deu tempo a seu filho de vazios emocionais para aprender a lidar com a falta. Uma madre 100% presente impide a seu filho de lidar com frustrações e faltas. Okay. Há que aprender desde um princípio que a madre não é 100% de ele. Okay. Que a madre não está todo o tempo aí. E que a madre tem uma vida também, pero também tem a ele. Por quê? Porque só assim esse filho vai aceitando que em la vida há ganâncias, há pérdidas, há pessoas que estão e que não estão. E que ele também pode estar e não estar. Então, muito da depressão é uma dificuldade de aceitar a falta. Claro. E a frustração. Claro. Então, dá uma rabia, lo que generan todos os síntomas mais adelante. Claro, una pregunta que tengo por acá, que creo que es una de las preguntas que seguramente muchas personas se hacen, muchas mujeres, y es ¿cuál es la manera correcta de manejar el sexo durante el embarazo? Não há nada correto. Há maneiras que têm sentido. A sexualidade é como o jogo de Lego. Para as mamás que vêm, cada vez se arma de uma maneira. Um dia tu armaste e saiu esse resultado. El outro dia tu armaste e saiu esse resultado.
lo que uno va haciendo durante el embarazo es buscando posiciones nuevas, que incluso es una oportunidad interesante para descubrir otras posiciones que le proporcione placer y no incomodidad. Qualquer mujer que tenha a autorização do médico, é dizer, que não é um embaraço de risco, que não há um problema de placenta, não há um problema de dilatação, se não há nada nesse sentido, qualquer mulher pode seguir tendo sexo hasta aquele momento que empieza o trabalho de parto, é dizer, a dilatação. Então, há mulheres que vão dizer, pero durante o embaraço eu tive mareo todo o embaraço, me foi péssimo, eu me senti muito mal, listo, não era para ela. Outras vão dizer, as hormonas se me alborotaram e eu me passei super excitada no embaraço. Rico, disfrute. Desde o ponto de vista anatômico, não há nenhum risco para o bebê, é dizer, de romper placenta, del bebê agarrar o pene del papá, não passa nada disso, que é fantasias nesse sentido, mas não passa. Não passa. E é uma oportunidade para desfrutar de outras posições, ok? De pronto eu descubro uma posição assim, outra de lado, de cucharita. Há que jugar, pero vendo sempre a sexualidade, não só durante o embaraço, pero durante toda a vida como esse Lego. Lego que vou armar e já. Sexualidade não há libreto, há possibilidades. Lo que há de possível é lo que há e que se hace. ¿Cómo abordar el sexo posparto? O sea, después de que las mujeres, muchas quedan inseguras por los cambios de su cuerpo, porque seguramente algunas están con depresión, otras están sensibles, digamos que son muchos cambios. Y otra cosa, mientras está lactando, además la lactancia, tiene el tema hormonal. Cuanto más tú estás lactando, menos hormona del deseo tienes, porque es una hormona que se te cae con la lactancia. Entonces hay mujeres que se dan muy duro. Hay mujeres, mira, hay que pensar lo seguinte, las hormonas durante el embarazo fueron construyendo, llegar aquí, al topo. Quando tu tens um bebê, hace assim, pá, para abajo, al piso. E isso demora tempo para volver a subir. Se estou lactando, demora mais. Se estou cansada, demora o triple. Tu sabes que muitas vezes, para uma mulher, caro, 8 horas de sueño é um afrodisíaco impressionante. Sim. Deixar uma mulher que acaba de ter um filho dormir 8 horas seguidas com segurança de que su bebê está cuidado, é lo mejor. Nossa, isso cambia todo. Por isso, então, há uma cobrança, uma autocobrança de muitas mulheres porque creem que a relação está a risco, porque quisieran estar maravilhosas, com o corpo de antes, com o desejo de antes. Não. E cada um tem um tempo distinto. Mi gente, somos seres humanos. Nada é igual, nenhum rosto é igual um ao outro. Obviamente que o organismo vai ser distinto. Então, há mulheres que vão tardar mais tempo, outras menos tempo. De que depende isso? Da genética, do ambiente, da forma com que está vivendo o processo. Pero lo importante aqui é não cobrar-se e não echar-se uma carga adicional de culpa a uma mulher que já está lidiando com muitas coisas novedosas em sua vida. ¿Cómo hablar del tema de los orgasmos con la pareja? Te lo pregunto además porque seguramente mujeres que sentían que habían tenido un orgasmo y se pueden hablar con sus amigas, se pueden investigar y dicen, yo nunca he tenido un orgasmo, o llegué a la conclusión que no he tenido un orgasmo o que no he tenido una vida sexual tan plácida como quisiera. ¿Cómo abordar ese tema, sobre todo con el hombre, con la pareja? Mira, se há dúvida é porque não tuvo. Orgasmo é uma experiência muito marcada. Qualquer mulher que lo haya tenido, ou homem, sabe da experiência como é marcada para a pessoa. Ou seja, é algo que de verdade tu tens claríssimo que has tenido. Então, se há dúvida, ou se, pois eu creio que aquele dia eu tuve, é porque não tuvo. Esse eu creio, ou de pronto pode ser, ou não sei, é porque nunca tuvo. E é interessante analisar, primeiro, se conhece o próprio corpo, porque nós não podemos passar a vida pensando que o orgasmo depende do outro. O prazer é uma responsabilidade personal antes de tudo. Claro. Depende de que eu me conozca, que eu sepa como me gusta ser tocada, em que pontos, que intensidade, para aí então compartilhar com outra pessoa. Desafortunadamente, nesse modelo que temos de mundo patriarcal, a mulher espera alguém que venga de afuera a mostrar-lhes como funciona seu corpo, quando em realidade é um trabalho interno para compartilhar depois com o outro. Então, aqui é um tema de, primeiro,
tratar de fazer esse trabalho de autoconhecimento, Claro. de autorização, de liberação de fantasias eróticas, de conversações e todo. Depois de conversar com a pareja para ver se também aí há déficit de tempo. Porque quizás ella é anorgásmica primária, é decir, nunca conheceu seu corpo, pero está com um tipo que é ejaculador precoce. Então, há que ver aqui se há problema. Claro. Então, toca ver, bem, há preliminares suficientes, há certos homens egoístas que creem que preliminar é levar a um restaurante. Já fui ao restaurante e já calentei. Não, preliminar toma tempo, desejo toma tempo, prazer requer tempo. Tu não vas a uma festa para divertir-te pensando, bueno, já se acabou, já hice a festa, nós vamos. Não, se tu vas para uma festa, tu vas para disfrutar da festa. E isso requer tempo. Prazer é o mesmo. Prazer sexual requer tempo. Tempo para preliminares, tempo para sentir o momento, para julgar. Agora, o que está passando hoje em dia? As pessoas estão tendo malo sexo, porque estão focando sua vida sexual em películas porno. Todo é por imitação. Onde está a criatividade? Parte de uma sexualidade placentera é o estímulo do criativo. Claro. Pero se eu não tenho minha própria narrativa, minhas experiências, esse conhecimento com meu corpo e minhas fantasias, minha sexualidade é: vou a ter sexo com caro pensando em la película porno, então eu tenho que fazer tudo o que está na película e hago por imitação. E não há processo de criação, não há processo de prazer aqui. Há processo de repetir solamente. Y ahí no hay placer. Lo que estás viendo. Fla, ¿cómo tener vivo el deseo sexual después de la pregunta que te hice ahorita, después de tener a los hijos? O sea, hay que tener espacios personales. Como tareitas, como... Sí, tener espacios personales, o sea, mantener la própria individualidade muitas vezes. Okay. E nós outras mulheres não estamos fazendo isso. No, a mulher, por lo general, é prioridade 220 na vida. Primeiro os filhos, a pareja, os papás, companheiros de trabalho, jefe, não sei o quê, o carro, a casa, a senhora do serviço. Tu te das conta? São os últimos. Tanto que a quantidade de mulheres que se enfermam, que têm paro cardíacos, problemas de câncer, porque não fazem revisões, porque não são prioridade, é enorme. Então, há que aprender a priorizar-se sem culpa. Aí volvemos ao princípio, autorizar-se. Autorizar-se a ser prioridade na própria vida sem culpa. Se hoje eu quero estar com minhas amigas, vou estar. Se hoje eu quero sentar-me a tomar-me um vinho e deixar os muchachos com a abuela ou com quem seja, está bem. Pero há uma angústia em la mulher que se ella tem tempo livre, ella tem que ser boa mamá. E ser boa mamá, ela só tem que estar aí, com eles. E não é verdade. Ella tem que ter esses momentos de prioridade, esses momentos de cuidado personal mental, onde ella se dê a liberdade de ser quem ella quer ser. Sem essa demanda constante. Já vive a demanda materna, já vive a demanda da pareja, a demanda da casa. É uma das coisas que venho falando muito nas charlas ultimamente. Desde a pandemia, eu caí em conta que, ok, os homens lindos, todos cozinhavam. Aí aparecia em Instagram, não? Com a delantal, fazendo receita. Pero nadie contava que antes de cozinhar era, onde estão as ollas? Compraste o perejil? Ou seja, o trabalho mental está sempre a cargo da mulher. A mulher pode passar o dia na calle, pero termina a cargo de ella saber se há jabón para lavar roupa, que comida vão comer todos, se as sábanas foram cambiadas ou não. Há trabalho mental que nadie se lo contabiliza e que queda a cargo da mulher. O tipo cozinha lindo, pero o tipo não sabe onde estão as ollas. Ella sabe onde estão as ollas. Ella sabe qual é a diferença de perejil e de cilantro, e ella que compra o cilantro para a receita linda que ele vai fazer para redes. Então, há que ter aqui, incluso dentro da relação de pareja, equilíbrio nesse sentido. Sim. A carga mental também tem que ser compartida. A mulher é mamá, ela está preocupada, ela tem angústia. Sempre. Então, essa angústia tem que ser acorrida dentro da pareja. Claro. E não invalidada. Tu eres mulher, tu vas aguantar. Es tu hijo, tu das cuenta. No, es nuestro. Y el trabajo de los dos. Y ve uno mucho en las redes sociales, Fla, que estamos todavía en un mundo muy machista,
pero además hablo de machista desde las mujeres, porque es que la misma mujer es la que te critica, Sí. o sea, la misma mujer es la que te juzga y te dice, no puedes salir, no puedes ser feliz, no puedes estar, ¿y dónde están los niños? ¿Y con quién dejó a los niños? ¿Y los niños con quién están? Y entonces, o sea, es un tema muy complejo porque uno ve en las redes sociales los comentarios y ni siquiera es el hombre, es la misma mujer que ha sido, no sé, educada o criada de esa manera y que ella lo maneja Tem así. medo de perder a posição que tem. Ok. Porque muitas mulheres, em suas vidas, por esse medo de ser excluídas da sociedade, excluídas do universo masculino, se unem a esse discurso para ter um respaldo. Ok. Então, eu vejo mais como mulheres com muito medo de deixar ou de dar cabida a seus desejos. Normalmente, o que não toleras no outro é o que te constitui. Então, no momento que eu digo, onde estão tus hijos? É porque, pucha, eu não aguento mais isso. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu não Entende? puedo. Então, é o medo de espejo. perder. Exato, e medo de perder essas posições. É muito difícil abandonar esses patrões que de alguma maneira te garantizam uma estabilidade. Okay. Mas pouco a pouco cambia. Nós não podemos querer que a sociedade cambie a um ritmo que nos parece justo. A mim me parece que cambia muito lento, mas há que ver que as coisas não passam tão rápido na cabeça das pessoas. Okay. É difícil. Claro, es un proceso, creo que es un proceso que hemos ido llevando las mujeres poquito a poco, esos procesos que ir cambiando la forma de pensar, lo que decías ahora, ir aprovechando el tiempo para estar bien, para salir con una amiga, para sentarte en un parque, en una silla, a no hacer absolutamente nada. Porque la gente piensa que no, es que yo no tengo plata para irme a tal cosa, yo no tengo plata para lo otro, no, es sencillamente tener tiempo. Déjame decirte uma coisa, matrimônio, hijos e plata são a excusa perfeita para não realizar os próprios desejos da pessoa que tem medo. Ah, eu não tive um barco porque me casei. Ah, eu não fui para Austrália porque tive filhos. O sea, não é melhor excusa para poder não satisfazer os próprios desejos que matrimônio e filhos. E aí tem que se manter casada por isso. Claro. Porque adora a cantaleta e repetir toda a vida que sua vida não foi o que deveria haver sido porque se casou. Okay. A gente que adora, quando em realidade não. Eu uso isso como uma excusa para não dar cabida a mis deseos. A tus deseos. Fla, otra pregunta, ¿cómo identificar las relaciones donde la mujer no está siendo tenida en cuenta a la hora de disfrutar la relación sexual? O sea, donde la mujer pasa a un segundo plano y en realidad el que está disfrutando es el hombre. Que muitas además vivem assim claro, a sexualidade, não? Claro. Como existem três formas de ter sexo: sexo com amor, sexo sem amor e sexo por amor. A gente que hace por amor. Eu amo tanto que eu hago solo para complacer ao outro, não? Então, há que analisar e ver porque isso termina se transformando em ressentimento hacia uno mesmo e hacia o outro. Então, há que ver isso, se vale a pena seguir nesse engano, fingindo o orgasmo, fingindo que todo está bem, porque isso se torna um ressentimento e uma autoagressão. E aí vemos muitas autoagressões. A pessoa que empieza a tomar muito, a comer muito, a não dormir, a medicar-se, a ter crises depressivas, crises de ansiedade. Todo isso tem muito que ver com a culpa dessa autoagressão. De por que não sou capaz de expressar o que não creio que está bem, eu giro contra mim mesma. Claro. Por isso que é importante falar, porque terminamos destruindo-nos a nós mesmos. Claro. Hablar é importante. Então, se o tipo é egoísta na cama, se o tipo é uma pessoa que de pronto não há química, há que falar. Claro. Matrimônio está hecho de conversações incômodas. Se não há conversações incômodas, não é matrimônio. Há que falar coisas incômodas no matrimônio. E, de novo, contenção. Fla, ¿cómo hablar con nuestros hijos adolescentes, tú que ya tienes hijos un poquito más grandes que adolescentes, para que tengan sobre todo relaciones sexuales responsables, sobre todo? ¿Cómo tocar ese tema con los jóvenes? Eu posso dizer grosseria? Claro. Bueno, a mim, eu tenho um hijo homem e uma hija mulher. E é interessante porque me ajudou um pouco a parte de desconstrução do machismo com ele, aunque cresceu em um ambiente muito machista,
porque o mesmo colégio cobra, os mesmos amigos, tu percebes o pensamento machista. Pero te vou dizer uma coisa que eu digo, e eles se enojam quando eu digo isso a todo mundo em público. Eu tenho um orgulho da cabeça desses dois pelados que não te imaginas, porque eu creio que eles têm uma cabeça tão buena nos dias de hoje, bem resueltos, quanto a los temas de las masculinidades tóxicas, quanto a los temas de racismo, homofobia, xenofobia. Tenho muito orgulho, pero quando eram adolescentes, uma das coisas que eu dizia a minha hija era: melhor puta que bruta. Não te me vayas a emborrachar e dizer que foi comida porque estava borracha, ou correr uma enfermidade ou um hijo sem desejo porque fuiste bruta. Seas puta, pero jamás bruta. E isso eu dizia a ella adelante dele e dizia: tu também. Ponte a atenção, porque a decisão, a responsabilidade está com vocês. Eu sou mamã, eu posso ensinar, posso mostrar, mas ao fim do dia, vocês são responsáveis de lo que fazem com suas vidas. Eu creio que isso sim é empoderamento, sabes? Okay. Quando tu empiezas a dar a eles esse tipo de responsabilidade sobre si mesmos, tu verás o que fazem. E depois, tienes que lidiar com as consequências. Então, eu dizia a eles: sexo é uma delícia. Pero não é ir ao cine. Não é ir ao cine, passar 2 horas e tchau. Isso tudo vai ser parte de tu narrativa, de tu história. Claro. Cada vez que tu tenhas encontros, relações, tem que ter sentido de alguma maneira para que vocês possam construir uma narrativa de prazer para cada encontro. Então, póngale atenção. Vocês verão o que fazem. É a vida de vocês. Amanhã, terapeutas tão llenos como eu, há montones. Pero vean se vale a pena. E repetia para Letícia: mejor puta que bruta. E ela, hasta hoje não le gusta a frase, pero é a única maneira de inculcar isso na cabeça de uma muchachita. Claro, claro. Fla, ¿cuándo debemos replantear la sexualidad en el matrimonio? Quando não estamos bem, quando não sentimos mais gratificação. Okay. Quando a coisa não está gratificante. E não é comprar viagem para um spa, ou outro carro, exato, outro carro, outro hijo, outro perro. Não. É de novo, hablando. O tempo nem os objetos vão curar. É sentar e dizer: mire, a ideia aqui é passar-la bueno. E se não estamos passando bem, bueno, qual é o objetivo? Veamos o que passa. O sea, busquemos dentro de nós, dentro de nossa relação, onde está o conflito. Muitas parejas buscam terapia quando a relação já está no final. É mais, é uma das frases clássicas. É nosso último intento quando se senta na terapia. Aí eu disse: então, para quê? Deveria haver sido o primeiro. Claro. Pero o primeiro foi o quê? O spa. Foi o viaje à Tailândia, o carro, foi a rumba, foi lá, como é? Os pétalos na cama, esses todos são intentos. E não se resolve. Só resolve a palavra. É hablando, é verbalizando, é podendo escuchar, é estar aberto por mais. De novo, matrimônio está composto de conversações incômodas, pero são essas conversações incômodas que fazem com que uma pareja pueda encontrar recursos emocionais para lidiar com o que são a cada dia e com sua pareja que cada dia se transforma. Y nos podríamos quedar aquí horas enteras hablando. Yo contigo con sí. Fla, mejor dicho, porque tantas recomendaciones, tantas preguntas, tantas dudas. Fla, gracias por acompañarnos. A ti, tú sabes que yo te adoro. Tengo una admiración enorme por ti. Yo también. Y esos muchachos lindos. Gracias por estar en el Voy a presentar a él, a Letícia. Voy a presentar a Matheus, a Letícia. Divina, Fla, muchas gracias. Bienvenida. Siempre suerte Gracias. En todas las cosas, en tu trabajo, en lo que estás haciendo. Mira la película. La película La Sexóloga foi muito buena. Estão em negociações daí desde a produtora agora para as plataformas. Eu não sei qual que vai sair, pero dentro de pouco já tenho outras novidades. Pero ahí voy. Ay, Fla, muchísimas gracias por acompañarnos. Mil gracias. Bueno, espero que ustedes hayan disfrutado de esta entrevista. Ya saben, en el Diario de una Mamá nos vemos la próxima semana.